pessoas lindas! Eu sou a Mo e esse é o Bentô, canal de anime, mangá, cosplay e um monte de outras coisas maravilhosas. E hoje a gente vai falar de Attack on Titan, porque finalmente saiu e vamos dar os nossos onigiris. Quanto será que o final dessa temporada merece? E pra isso temos aqui o nosso elenco. Um elenco mais gostoso que chocolate Prestígio. Olha só, é isso mesmo. Se apresentem. Você já sabe, né, o Diego? Tamo aí, né? Hoje, mais uma vez, eu vou defender as coisas que as pessoas gostam de atacar, né? Mas beleza, eu vou defender meu lado errado aqui. E tem o Pedro, mas tem mais gente. Vai lá, Pedro. É isso, ele vai tentar defender o indefensável e eu trouxe um aliado aqui, brabo, pra me ajudar, que não poderia ser ninguém menos que Guto Barbosa. Esse cara lindo. Que honra, gente. Obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje pra descer a lenha nesse anime, porque ele fez isso com a gente. Foi uma traição que ele fez com a gente. No final das contas, uma traição. Que isso, eu me sinto traído. No final, ele jogou a gente no chão assim, ó, e pisou na cara. Pisou, sem dó. Foi triste. Mas antes de qualquer coisa, talvez um resumo, então? Manda pra ver. gente situar, já que aqui hoje eu fui criticado porque o Pedro não seguiu o roteiro dele, mas hoje eu vou seguir. Então, fake news, Fabinho. A gente vai aqui, ó. Cara, Attack on Titan começa com um menininho chamado Eren Yeager e os seus amiguinhos ali, o Armin e a Mikasa, que vivem numa ilha, que depois a gente descobre o nome dessa ilha, mas a princípio eles vivem numa ilha dentro de muralhas. Eles nem sabem que é uma ilha, né? Eu já tô me adiantando pra caramba. Eles vivem presos ali numa muralha, porque do lado de fora do mundo existem criaturas gigantes conhecidas como titãs, que são monstros que comem pessoas e que parecem muito com pessoas. Então você tem que descobrir o que é a origem desses monstros, o que é aquela paredona e onde eles estão, pra onde eles vão, qual é o sentido da vida, por que as pessoas fazem guerra. É assim que a gente termina o anime e o mangá, mas assim, digamos que nesse meio tempo rolam altos e baixos, e os baixos são muito baixos. Os altos são muito altos. Mano, tem um cara chamado Levi Ackerman. Tudo que ele faz, eu fico, caraca, o maluco é a maior Beyblade de todos os tempos. Mas hoje a gente vai focar primeiro no final desse anime, que de fato pega todas as nossas expectativas, tudo que a gente aprendeu a gostar ali, e faz assim, ó. Não sei o que faz. Eu ia dar um Essa é a melhor definição possível, porque você não sabe o que faz e ninguém sabe qual que foi Qual que é o objetivo? Qual que é o rolê do final? Tá, elabora então suas impressões. Porque também. assim, pra mim, Attack on Titan, ele passou com muitas discussões durante todo o anime. Tem as discussões da ignorância, que você não sabe contra o que você tá lutando, você precisa descobrir. Aí você vai e descobre que existem titãs lá fora, e eles têm essas características de humano. Depois você tem a descoberta de que existe um mundo lá fora. Que é um momento maravilhoso. Eu curto muito essa hora. Essa parte é maravilhosa. É assim, se olhar pra aquele universo e perceber que você, por mais que achasse que sabe de tudo, sabe de nada. Exato. Pra mim, esse era o tema, inclusive, do anime. A ignorância de você partir do seu ponto de vista de conhecedor do mundo, e no final das contas, você era só mais uma peça que tava ali sendo usada. E você descobre que tem aquele mundo lá fora. E aí vai pro mundo lá fora, e aí tem guerra. E aí tem a guerra do povo oprimido, tem a guerra do passado, tem a guerra de não sei o quê. E traz tudo isso pro final, literalmente ele sentado na areia da praia chorando. E você não entende o que você tá querendo me dizer com essa história? Não sei qual que é o objetivo. Fácil de entender. É que Evangelho, pelo menos, tem lá seu mitos mais bem definido. O cara tinha uma ideia na cabeça, tudo ali eu vou falar da minha perspectiva aqui, mas é uma trajetória bastante sobre o autor, né? Agora, no caso de Attack on Titan, eles quiseram fazer uma coisa mais, sei lá, megalomaníaca, um comentário social sobre ciclos de ódio e guerra que a nossa espécie tá destinada a reviver sempre. Como aquela cena pós-créditos mostra, né? Que, tipo, depois de tudo aquilo que passou, os caras voltaram a fazer guerra, porque a nossa espécie é isso, é guerra, é conflito, a gente não consegue se entender e ponto. Mas a ideia de se entender tem que continuar lá como uma perspectiva do futuro, meio que uma utopia que a gente precisa seguir, beleza. Mas, mano, o que fizeram com o Eren, velho? Tipo, o Eren era um personagem que tava sendo bem construído pra mim até o começo da quarta temporada ali, e no final, nesse final agora que ele tem aquela conversa gigante com o Armin, aquilo pra mim destrói a construção do personagem, de verdade, porque de repente ele fala, sabe o que eu acho que eu sou, mano? Eu acho que eu sou um idiota. É por isso que eu fiz tudo errado. E aí ele começa a falar da Mikasa, e aí tem relacionamento ali, e o Isayama não sabe escrever romance. É triste. Ele não sabe escrever, brincadeira. Até a terceira desenhar ele não sabe mesmo, não. Caraca, gente! O que sobrou? Não sabe escrever, não sabe desenhar. O que sobrou o que, Fome? Não, ele sabe escrever, ele sabe escrever. Não, eu real achei que tava equilibrado. Achei que tinham dois times. Mas vocês todos estão no mesmo time. Não, é que o final é difícil, amor. Mas ó, vamos primeiro passar então pelas coisas boas, já que a gente já falou um monte de coisa aqui ruim. O que vocês acharam da parte técnica ali? O mapa fez um bom trabalho com esse final de temporada? Vocês acharam que a animação tá legal, trilha sonora, toda a direção e tal? Eu acho que a direção e que a trilha, especificamente no último episódio, né? São 2 últimos episódios, no último, eu acho que a trilha pecou em alguns momentos.
momentos. Até o começo do episódio em si. Tipo, começa com uma trilha muito mais aventura épica. E eu lembro do clima que tava no episódio anterior, que era tipo, deu tudo errado. Acabou de morrer personagem que a gente gosta, tá muito triste. E aí colocar essa trilha meio Boku no Hero, assim, eu fiquei, não tá de bom tom também nesse momento aqui. Bota sangue, sabe? Tristeza. Eu acho que eles quiseram tratar como se fosse uma coisa separada. Tipo, vamos lançar aí como um compiladão desse final e vamos tratar como se fosse um filme. Então, o começo, pro final não perder, talvez, a intensidade que eles queriam que tivesse, eles botaram essa trilha Boku no Hero no começo, mas eu também tava achando muito deslocado. Eu falando da animação, essa quarta temporada, porque ela foi dividida em vários cursos, o começo, em questão técnica de animação, tava muito. O traço tava ruim, o 3D tava ruim, parecia que a gente tava assistindo aqueles animes de baixo orçamento da Netflix. Bem desastroso. Eles estavam guardando ali o ouro pra essas duas partes finais, que sim, foram cinematográficas. Eu acho que se a gente tivesse um lançamento dessa parte final de Attack on Titan no cinema ia dar muito bom, ia fazer muito sucesso. Então, tecnicamente, como o Diego perguntou, a MAPPA canetou. Por algum tempo, eu cometi o ledo engano de pensar, poxa, esse anime renderia um bom live action. Amigo! Saíram live actions, eu sei que muita gente não conhece porque eles são tão ruins que ninguém fala deles, mas eu não tenho vergonha. Eu sou mais ou menos defensor deles, mas não entra nesse mérito. De verdade, o final do live action eu acho que seria muito melhor que o final do anime. Não sei se lembra especificamente do final. Não, agora eu tô até curioso, mano. Tem uma parte filosófica ali que encontra bastante com o que eu pensava da questão de ser sobre ignorância. Tipo, é que ali o anime, o live action acaba na hora que eles vão pra cima da muralha, né? Na hora que eles enxergam lá fora. E aí começa a mostrar que aquilo era meio que uma gravação e que existe algum tipo de forma de vida que tá meio que no controle deles e eles não sabem da realidade de verdade, assim. Caraca. E aí, tipo, agora eles perceberam que existe um mundo lá fora e eles vão querer explorar isso ou não, mas que eles são só uma coisinha que tava ali vivendo e aqueles outros titãs também são. É muito bom. E aí eu falei, pô, isso aqui é um final interessante. Legal, pô, gostei. Essa questão da ignorância, eu acho que ela funciona... Esse aspecto funciona muito bem pra qualquer obra que trate esse tema de guerra. Porque, de fato, quando a gente fala de guerra e de questões políticas, quem de fato tá a par do que tá acontecendo, quem de fato tá comandando aquela situação pra ela, qual é o objetivo real daquilo? Porque quem tá lutando ali é o que menos sabe. Às vezes a pessoa tem ali uma construção de um ideal, mas aquele ideal às vezes é pessoal dela, mas ele não é coletivo, ele não é referente a quem é que tá justamente tomando essas decisões pra que aquilo exista. Então acho que seria muito interessante se partisse por esse lugar. Mas a gente viu o Eren crescendo, digamos, no que seria essa hierarquia, né? E se tornando aí um vilão, aparentemente, segundo a entrevista pro The New York Times, esse era o final que o autor sempre previu, sempre quis. Apesar de, né, na entrevista ele comentou que ele gostaria de mudar pra um final em que as coisas fossem positivas, que tivesse uma resolução... Foi o maior erro dele, nossa senhora. Que tivesse uma resolução de fato positiva, mas que, dadas as circunstâncias atuais do mundo, ou até o planejamento que ele fez antes, e até a pressão que ele sentia dos fãs, ele manteve o que ele tinha planejado anteriormente. Eu acho que é tudo mentira dele. Porque ele tá falando um monte de planejamento, eu não senti planejamento de nada ali. Mas pra ele ser ele nem é o vilão, que a história encara ele como um vilão, e ele nem é um herói, porque afinal de contas a gente viu as coisas mais absurdas do mundo que ele fez. Mas aí os personagens em volta dele também não entendem que ele é o vilão. Fala, meu bichinho, assim, você fez um monte de coisa, né, mas... Pô, você pisou em 80% da humanidade, mas será que preciso parar esse cara? Ele é amigo nosso. A galera tava comentando numa live, inclusive, que rolou no Instagram do Omelete, com eu e o Diego quase saindo na mão, e compararam o final de Attack on Titan com o final de Game of Thrones. Se a gente parar pra pensar, são duas obras que começam com muito hype, movimentam uma fanbase gigantesca pelo mundo todo, e tem um final em que o protagonista perde o controle e a história desanda. Eu acho que lembra um pouco, porém,
diferente do que aconteceu com a Dani, nunca errou, o Eren, ele nunca foi uma boa pessoa. Desde quando ele era molequinho, já dava pra ver. Você olhava e falava, mano, esse moleque é ruim. Esse moleque aí, se tivesse crescendo na rua, ele ia atacar pedra nos pombos, pedra nos cachorros. Você via que ele não tinha uma boa índole. Quando ele chega e fala, eu vou esmagar geral, não foi algo que, pelo menos pra mim, foi uma surpresa. O fato dele ter concluído esse plano, pra mim, foi um pouco mais surpreendente, porque eu pensei que em algum momento ia ter, sei lá, nem que fosse um deus ex-máquina e eles iam parar, sei lá, pelo menos na metade do estrondo ali e tal. Mas eu acho que eu confio, eu acredito nessa frase de que o Eren era vilão desde o começo da história. É complicado porque ele tem várias cenas em que ele parece arrependido ou que ele parece em dúvida. Tem cena que ele chora abraçando criança. É um ser humano. Mas essas nuances eu consigo entender, assim. Tá. Mesmo que você tenha escolhido fazer um negócio, você vai pensar. Mas aí é justamente o ponto da coisa ser consciente ou não. Porque existe, sei lá, essa tua leitura de que ele sempre foi o vilãozão desde criança, mas existe um questionamento dele, de fato, de se auto-questionar e pensar, tipo, para, o que eu tô fazendo de fato é cagado ou não é? E eu acho que até os amigos dele, todos, estarem tentando fazer com que ele, tipo, mano, sai dessa, irmão, brothers. Eu acho que faz com que talvez, né, exista essa dualidade. Mas por tudo que ele fez, é meio difícil acreditar nisso. É meio confuso, assim, tipo... E é confuso e a culpa não é nem... Tirando do ponto de vista da história, a culpa eu acho que é mais do autor do que da história. É do autor, sim. Porque, tipo, ele não consegue se decidir se ele vai realmente abordar essa questão dos dois pontos de vista. Não, ele é um vilão absurdo, mas ele tem esses pontos de empatia. Porque ele sempre usa os outros personagens que deveriam acentuar essa sensação e deixar a gente nessa contradição de, pô, ele tá querendo fazer alguma coisa pra ajudar alguém, por mais que seja uma coisa absurdamente errada, a gente não fica nisso porque os outros personagens estão lá pra ser a âncora moral do Eren e falar, pô, você não fez tanta coisa errada assim. A cena desse episódio, pra mim, do Armin conversando com ele, é patética. É igual a do mangá, né? Quer dizer, é igual não, tem algumas mudanças, eu até prefiro no anime, porque o Armin Eles tiraram não uma ele frase fala, especificamente. Porque aquela frase era complicada, né? Obrigado por ter virado um genocida, Eren. Assim não dá, né, Armin? Você não era isso. Mas assim, de qualquer forma, todos aqueles momentos ali que dão a entender que o Eren e o Armin tinham seus encontrinhos, assim como o Eren e a Mikasa tinham lá sua vida casada numa realidade que não rolou de verdade, de fato, que eles não lembram, só lembram depois, mostra que o Armin tava passando um panaço pro Eren, assim. Tava. Então, tipo, não combina com o Armin fazer isso. E o Eren mesmo falar, tipo, aquela parte que tenta dar uma humanizada dele, que ele olha pra câmera e fala, eu tô fazendo isso tudo porque eu sou como qualquer cara que consegue um pouco de poder, eu viro um idiota. Você pensa, Meu irmão, já consegui poder e eu não fiz isso. Falando muito mal do coitadinho de Sayama. Eu que não gosto do anime, tô ficando com dó dele, então agora eu vou passar um pano, né? Tipo, pra caso ele esteja assistindo esse vídeo contra o ator. Obrigado pela audiência, primeiramente, Sayama. Eu queria dizer que todo anime chega em algum momento, principalmente esses animes de lutinha e poderzinho, que o autor precisa fazer uma expansão de universo. E essa expansão de universo de Attack on Titan, ela acontece depois daquela cena ali da praia, que ele aponta e fala, meus inimigos estão do outro lado do oceano, etc, etc. Expansão de universo é difícil, é quase nunca dá certo. E quando você para pra pensar que ele teve muito tempo pra construir aquele universozinho, aquele mundinho da ilha, e do nada ele teve que construir vários outros mundos, porque aí a gente vê que tem outras nações, outras tramas políticas e etc. Eu entendo que tenha sido um pouco trabalhoso pra ele. Porém, e Sayama, se você estiver assistindo a gente, você deveria ter feito um hiato, estudado um pouco, lido, porque não ficou bom não, mano. Sim, não sei. Eu vi Ele falou que ia ajudar o cara. Assim. Tô falando com o cara. Vai dar um tapa de luva de pelica, Pedro. Mas vocês não sentem um negócio, tipo, vou explicar aqui. Amor falou várias vezes os amigos do Eren, você também falou, né, Guto? E todo mundo aqui tá acostumado a falar, mas não existia um momento em que eles existiam individualmente, e aí no final eles viram que uma massa amorfa chamada Amigos do Eren existem duas massas da Contact, Eren e o restante. E o restante significa só uma coisa, assim, que é meio perdida. E o restante é dispositivo de roteiro pra questionar uma ação ou outra. Não só a Mikasa e o Armin, como todo o restante, a Annie que tá ali, o Reiner, todo mundo virou tipo, não, anti-Eren. É aquela cena deles pulando assim, tá o Eren do lado e todos eles do outro lado. Tipo, o pessoal perdeu a identidade própria, assim, como um personagem e só tá seguindo.
Eu vou dizer que eu acho, assim, isso é uma impressão muito pessoal minha, talvez eu sofra hate, mas eu falei até pro Diego hoje, que eu sinto que qualquer personagem de Attack on Titan é um Eren em potencial. Não. E que, Nossa. dadas as circunstâncias, qualquer um deles chegaria nesse caminho. Então, eu tenho muita dificuldade com os personagens de Attack on Titan, porque eu acho todos muito parecidos, né? Não só porque o traço do cara também colabora, porque risca as caras dos bonecos, então é a mesma coisa. Mas porque eu sinto que, assim, a qualquer momento, qualquer um deles ia poder fazer a exata mesma coisa. Sim. E eu acho que isso é um recurso interessante, dependendo de como você usa ele. Acho até nessa conversa sobre o roteiro ser sobre ignorância, eu acho massa você usar isso como uma característica de massa mesmo. Tipo, as pessoas numa sociedade, elas têm as suas características individuais, mas elas conseguem despontar para determinadas questões morais, dependendo do desenvolvimento. Mas nesse contexto de guerra, a individualidade ela não existe com tanta proeminência. Não é um bagulho que você consegue desenvolver muitas vezes porque você tá num contexto que te reprime. Então, eu sinto isso. Então, a minha crítica acabou sendo um ponto a favor do Isayama. Ao contrário da sua, que era uma defesa. Porque eu tava fazendo uma crítica à construção de personagem e, de repente, faz Enxergou muito uma coisa sentido legal. pra mim. Pois Porque é. dentro do contexto de guerra, quer dizer, então, que ele construiu eles muito bem. Porque faz sentido. Mas pra agregar uma coisa nesse comentário que você falou sobre política, o Isayama, ele pega muitos elementos do mundo real, elementos que a gente acontece, que a gente tem documentação histórica, e transforma isso numa história de ficção, junta tudo isso, bate no liquidificador e monta aquilo. Só que eu sempre achei que falta a voz, falta um posicionamento do Isayama, porque ele coloca lá campo de concentração, aí ele coloca gente sendo oprimida, genocídio, isso e aquilo, mas eu não sei o que ele acha disso tudo, eu não sei se qual é a mentalidade, qual é a visão de mundo que ele tem sobre todos esses fatos que ele levanta e aponta na obra dele. Eu acho que isso é um pouco perigoso. Eu não estou dizendo que ele deveria ter colocado o posicionamento dele igual ao meu, ou que ele deveria ter feito o Eren ser a voz dele, não. Mas ele tinha muitos outros personagens. O Armin seria um personagem perfeito para ele fazer isso. E eu acho que falta isso. Ele levou muito conteúdo histórico, mas eu não sei se o autor ele tinha base para fazer uma crítica e colocar isso no texto dele. Eu sempre achei que isso faltou e isso é bem perigoso. Então, é muito perigoso confuso. porque ele discute principalmente essa questão do ciclo de ódio. E aí, não, ciclo de ódio, o ódio pode vir dos dois lados. Na hora que vai, o círculo vai para um lado e volta para o outro. Mas aí você traz um contexto histórico real e usa essas referências estéticas lá dentro, quando a gente tem não um ciclo de ódio, mas um massacre na vida real, e coloca isso dentro da obra, você fica meio, cria uma estética diferente, não vamos pegar nada que existe na história do mundo, bota aqui o pessoal vestido de, sei lá, de branco, pega os design alienígena de Naruto, bota ali que não tem um lado histórico disso, e você pode desenvolver seu ciclo de ódio do jeito que for, sem referenciar umas coisas completamente absurdas e parecer que você tá se posicionando de um jeito esquisito dentro da obra. Eu concordo com você, acho perigoso, principalmente porque dá essa conotação. Tanto o boneco ser ambíguo, quanto o posicionamento do autor ser ambíguo. Nesse sentido, dificulta, porque existe uma linha muito tênue entre essas questões morais em lados em que você está numa guerra. Muitas vezes, em um ponto, as pessoas têm ações que podem até ser parecidas, mas o que as motiva ou a conclusão delas as diferencia. E é preciso ter esse tato para trabalhar isso de um jeito que não defenda genocídio, que não defenda questões que, assim, não tem como alguém achar ok qualquer tipo de segregação por qualquer tipo de questão, qualquer característica, qualquer motivo, né? Então, essa tua colocação, eu acho ela excelente e é um motivo de polêmica. Quando terminou o mangá, todo mundo também falou disso. E todo mundo tava esperando como isso ia ser adaptado no final do anime, se existia alguma distinção. E queria entender se vocês acham que existia alguma distinção e se vocês têm alguma opinião do que poderia mudar até, tipo, o que mudaria nesse final, o que seria interessante de trabalhar melhor a proposta. Até. Sabe quando alguém fala que um personagem é edgy? Um personagem mais ousado, desafiador? Eu sinto que o Isayama é um autor edgy.
Ele quis pegar referências do mundo real que fossem chocantes, que fossem impactantes nessa reta final, mas ele quis também tomar o cuidado de mostrar que naquela obra de ficção dele, as forças foram equivalentes em algum momento. Então, assim, começou com Eldia oprimindo Marley, depois virou Marley oprimindo Eldia, e só existe esses dois, não existe mais nada, então, ó, é justo, um oprimiu o outro, então tá todo mundo igual, todo mundo já fez merda. A gente sabe que as referências visuais, iconográficas que ele pegou não contam essa história, né? No mundo real, assim, essa coisa é um pouco mais difícil. Então, o que eu sinto é que ele tentou ser ousadão, corajoso, uau, olha, eu vou fazer referências históricas aqui, mas eu vou colocar num contexto em que eu posso passar a mensagem mais fácil do mundo, que é: ninguém tá certo, ninguém tá errado, tá tudo equilibrado. Quando, na real, a violência de quem oprime, a violência de retribuição do oprimido não são coisas iguais, são coisas de valor muito diferentes. Além dessa questão da crítica, eu acho que o genocídio ter sido concluído foi um ponto muito baixo do anime. Existiam várias formas de se contornar, ou de pelo menos parar isso em um determinado momento, mas, enfim, você constrói um protagonista carismático que muita criança, muito adolescente gosta, e do nada mete o cara pisoteando um monte de gente inocente. Não sei sobre a parte que você falou de, tipo, o genocídio ter acontecido ser um problema. Porque, de fato, assim, o Eren, como você falou, ele sempre foi aquela pessoa ruim, a galera não tinha meios de parar ele, e é aquilo, o bem nem sempre vence. Então, assim, por mim, a ideia do genocídio ser concluído, inclusive, na minha opinião, ele deveria ter ido além e mostrado, ele não tinha limite, ele era um monstro, ele tava errado, os amigos dele não conseguiram parar ele, e é isso que acontece quando você dá voz, dá poder pra um ditador maluco, tá ligado? O meu problema com isso é mais a reação que a obra em si tenha isso ter sido concluído, ou semi-concluído. Dá pra considerar que é concluído, porque na prática, de verdade, o pessoal não ia sobreviver com todos os recursos da Terra pisoteados no fundo, não ia sobreviver. Se fosse realmente realista o negócio, todo mundo morreu depois, 20% pereceu. Mas da obra pegar e realmente se refletir, você comentou que você não gosta da cena do Eren chorando no chão e tal, conversando com a mim. Eu acho uma das poucas cenas que eu acho boas nesse final, só que pra mim isso teria que ter tido uma construção maior desde antes, pra ter essa cena com ele chorando mais ainda, tipo, ele rastejando no chão como o verme que ele é, e percebendo tudo que eu fiz pra esse momento foi porque eu quis me levar a sério demais num momento ali, e esse meu conceito de liberdade não significa nada. Eu me apeguei a essa palavra pra levar até a última instância de trazer a liberdade pro mundo, quando eu tirei de todo mundo e eu fui escravo da própria liberdade, que ele usa até esse termo. Ele usa. Ele foi escravizado por querer a liberdade. Podia ser dois finais, ou que realmente acabou, agora fudeu, acabou o mundo, pereceu, aí acaba, fecha o universo. Devilman mesmo trouxe esses dois finais, o final que tudo acaba, e o final que tudo acaba, mas vamos repensar pra construir um mundo melhor. E eu acho que a obra não conseguiu dar nenhum desses finais e se embananou com um monte de outras coisas. E pra mim, a ideia de como o Isayama quis fechar a história fica mais clara nas páginas extras, que é justamente quando mostra, tipo, olha, não acabou, a gente vai continuar fazendo isso pra sempre, acabou a nossa peça, não tem jeito. Se fosse um pouco mais didático, tipo, no sentido de coloque alguma fala na boca da criança, faz alguma coisa, não deixa só um monte de quadro quase estático contar aquela parte importante pra acabar a história. Mas o que esperar de um autor que fez o bagulho ser uma coisa totalmente em cima do muro na obra inteira? Pra mim, Attack on Titan é tipo o Isayama em cima de um muro, e no muro dos titãs ele tá lá em cima, ele não sabe pra que lado que vai, e os bonecos também não. Então, assim, pra mim é totalmente neutrão. Mas eu quero saber de vocês, quantos onigiris vocês dão pra esse finalzinho de temporada? Eu tenho que me ater ao que eu dei na crítica, né? Mas quero que vocês saibam que eu levei em consideração toda a trajetória. Olha aí, passando pano já. Faça duas notas, você faça uma nota pro final e você faça outra pro resto do Se anime. você olhar a ficha, tá lá, Attack on Titan 2013 e 2023. Aquela nota tem que refletir tudo isso. 4. De 5, 4. Nossa, Meu Deus, amigo, Diego. coragem. Puta, corajoso. não, sério. Eu realmente acho, até os últimos 15% da história eu acho incrível. Pelo começo, eu acho que 3 onigiris, assim, se você tiver com fome e eu te colocar 3 onigiris na sua mão, você come e fica saciado. Isso pela obra toda. Agora, pelo final, eu não daria nem aquele filetinho de alga que você usa pra Caraca! O final contaria os grãozinhos de arroz, assim, pra ver se vale alguma coisa, mas pela obra toda, 2. Porque eu acho que se esvazia muito tudo de antes, por conta de não ter absolutamente nenhuma conclusão nesse sentido. É que nem pra mim achei Game of Thrones.
Por mais que as 4 temporadas iniciais eu acho maravilhosas, eu tentei reassistir o primeiro episódio, na hora que tem toda a questão dos White Walkers e tal, que eu sei que vai dar em nada. Você fica só puto, falando, tá gastando um monte de tempo de tela aqui com uma mística que não existe. Aí você fala, então eles não estavam sabendo fazer porque não tem nada nisso aqui, é só vazio. Então, 2 onigiris. Eu fiquei até feliz que você deu 2 onigiris, porque eu tava pensando, nossa, mas será que eu vou ser muito babaca de dar 2 onigiri? Ainda acho 2 onigiri muita coisa, tá? Mas assim, eu acho que, eu levo sempre isso em consideração, eu acho que o quanto essa obra movimentou os fãs pra debater, eu acho que movimentou muito o público. Eu acho que a relevância vem principalmente disso, e independente de qualquer crítica que eu tenha a roteiro, construção de personagem, qualquer coisa, eu acho que o que mais vale é justamente a receptividade do público, porque como as pessoas estão aproveitando aquilo, como tá, né, contribuindo. Então, eu, Maria Luísa, daria 1 onigiri, mas levando isso em consideração, aumenta pra 3. Eu acho que é muita coisa. Eu acho que conseguir fazer... queimou. Não, eu acho que conseguir fazer isso com o público é digno de mais 1 onigiri, mais 2 onigiris. Não, tudo bem, realmente. Acho Créditos pra Witch Studios e pro trilhista, o compositor da trilha, Sauano, que realmente um gênio.